Valeu, Elineu. Obrigadão aí. Natan, quando Jesus disse na cruz, Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Foi um sentimento de abandono de Jesus ou uma conexão com o Salmo 22? As duas coisas, Adriano. Porque, em primeiro, você mencionou bem o Salmo 22, que não pode ser esquecido jamais. A maioria do povo que debate sobre essa citação, essa fala de Jesus, eles se esquecem desse ponto, que no meu ponto de vista, né, é o principal ali, porque é o primeiro versículo do Salmo 22 que é conhecido quase unanimemente como o Salmo dos sofrimentos do Messias. Porque o que a Bíblia testemunha, e o próprio Jesus repetiu isso, ensinando para os discípulos, é que o Cristo deveria padecer muitas coisas para que depois ele pudesse entrar na sua glória. E o Salmo 22 faz parte desse bojo de versículos, de textos que falam dos seus sofrimentos. E o versículo 21, desculpa, o versículo 1, versículo 1 do Salmo 22 é justamente a frase que Jesus Cristo mencionou quando estava na cruz. Senhor, Senhor, Deus meu, né? Por que me desamparaste? Então, primeiro, Jesus não teria dito isso se não fosse uma realidade experimentada e vivida por ele naquele momento. Então, sim, ele com certeza estava sentindo o peso dos pecados do mundo sobre os seus ombros e, ao mesmo tempo, a fala do Salmo 22, versículo 1, era originalmente dele. A gente não pode esquecer que por mais que, por exemplo, salmistas ou Davi, como muitas vezes ele fez, e outros tenham falado antes de Jesus Cristo sequer ter vindo ao mundo, estas pessoas falaram pelo espírito de profecia, que é o espírito de Jesus Cristo. Então, na verdade, é como se elas estivessem proferindo palavras que pertenciam à boca de Jesus. Tem uma passagem em Atos capítulo 2, quando Pedro está explicando para o povo, que ficou escandalizado pelo fato dos irmãos estarem falando em línguas, e ele pede então que o pessoal entenda o que está acontecendo ali, e quando Pedro vai explicar, ele cita uma passagem onde Davi disse que, ele diz assim, seja-me permitido falar-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, mas sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, disse isso que ele cita no início do seu discurso, referindo-se à ressurreição de Jesus Cristo. A frase de Davi, a respeito da qual Pedro está falando, é quando Davi disse, via o Senhor à minha direita, porque está comigo para que eu não seja abalado, os meus inimigos serão confundidos, não repousará, não deixará a minha alma no Hades, nem meu corpo experimentar, nem deixará que teu santo veja a corrupção, falando do corpo, né? A deterioração. Então ele cita uma frase de Davi, aí ele diz, deixa eu falar para vocês claramente. Pedro diz, isso na verdade ele se referia a Jesus, ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo aquilo, Deus meu, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, é contigo meu Pai, tu não vai me abandonar lá, tu não vai me deixar no Hades, o meu corpo não vai se deteriorar, não vai voltar ao pó, etc, etc. Então Pedro, inspirado pelo Espírito, falando da morte e da ressurreição de Jesus, ele pega as palavras de Davi dizendo que na verdade elas pertenciam a Jesus. Então, o Salmo 22, versículo 1, por mais que tenha sido proferido antes de Jesus Cristo sequer nascer, eram palavras de Jesus na boca do salmista. Então, aquele sentimento de Jesus expressado na cruz é o sentimento original que deu, que gerou, que produziu, né, que deu origem ao Salmo 22. A frase de Jesus na cruz, eu sei que parece meio doido isso que eu estou dizendo aqui, mas é exatamente isso que eu quero falar, tá? A declaração de Jesus Cristo na cruz veio antes, na perspectiva divina, no mundo espiritual, do que o que está escrito no Salmo 22. Frases como estas, proféticas, inspiradas por Deus, que se encontram ao longo de todo o Antigo Testamento, muitas vezes são revelações do ponto de vista de Deus. Deus, às vezes, pega coisas que para o escritor da sua época seriam chamadas de tempo futuro, ele pega coisas de um momento em que ele não vai viver, que ele sequer viveu, que ele não viu, como Jesus confirmou, dizendo que os olhos do passado não tinham visto, ouvidos humanos do passado não tinham ouvido e não tinha entrado no coração destes que viveram na terra antes de Jesus nascer, né? Mas estas pessoas, inspiradas pelo Espírito de Cristo que neles estava, falavam sobre coisas que eles não viveriam, coisas que na verdade vieram se cumprir para nós, no nosso tempo, na plenitude dos tempos, como Deus queria, segundo a sua soberania, segundo a sua própria agenda. Então, o salmista, ele recebe uma revelação de Deus, sem saber exatamente de onde ela vem, a que tempo ela pertence, embora ele possa ter pistas, né? Mas ele queria ver, ele queria ouvir, queria saber, mas não pôde.
E, no entanto, quando Jesus Cristo realmente nasce e cumpre tudo aquilo que ele tem que cumprir, as declarações que foram proferidas antecipadamente fazem sentido para quem conhece a palavra de Deus. E a razão disso ser desta forma é para que as pessoas possam perceber que a palavra de Deus merece confiança, porque as coisas são escritas antecipadamente, não necessariamente como um decreto, determinando de forma arbitrária, como se Deus fosse um déspota, ditador, como se Deus fosse sei lá, um louco maniqueísta, né, que controlasse tudo a seu bel prazer, o bem ou o mal. Mas muitas declarações proféticas da Bíblia não são decretos, são furos de reportagem proféticos, como eu gosto de falar, são revelações de coisas que no mundo espiritual faz sentido, mas que às vezes para a gente é muito difícil da gente conseguir captar, são pensamentos sobre modo elevados e a nossa mente não os alcança. E claro, numa tentativa de sermos inteligentes demais, nós acabamos trocando os pés pelas mãos, queremos tentar ler a mente de Deus e inventamos filosofias como o calvinismo, né? Que são deturpações, que são caricaturas do que a Bíblia realmente está testemunhando. Então, quando Jesus Cristo ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Este é o sentimento original. Foi o momento na história, né, na linha do tempo, da perspectiva de Deus, onde pela primeira vez isso veio à tona. Deus usa isso e revela a uma pessoa que viveu num tempo passado em relação à linha do tempo humana, e aí fica aquilo registrado no livro sagrado para que quando acontecesse todos percebessem que a palavra de Deus merece confiança. É sempre para isso que algumas coisas são ditas de forma antecipada. Jesus fez isso pelo menos 3 vezes. Nos evangelhos ele disse, olha, vos digo isso agora para que quando acontecer vós saibais, né? Ele falou isso sobre a perseguição dos seus compatriotas judeus, que iriam persegui-los, açoitá-los, maltratá-los. Jesus falou isso de forma antecipada para que eles soubessem, para que quando acontecesse a palavra dele merecia confiança a respeito da vinda do Espírito Santo. Jesus falou isso sobre questões antecipadas para que quando acontecesse o pessoal percebesse que a palavra dele merece confiança, falando sobre a traição de Jesus. Então, sobre Judas que o iria trair. Então ele fala pelo menos sobre 3 coisas que eu posso lembrar assim de cabeça, né? Sobre a futura perseguição dos judeus contra eles, da vinda do Espírito Santo e da traição de Judas, que iria acontecer num tempo relativamente breve. Tá? Mas é o sentimento real de Jesus na cruz, mas para quem conhece a palavra, percebe que se trata dos sofrimentos do Messias. E falando um pouco ainda mais sobre o sofrimento de Jesus, né, o que realmente o impulsionou a dizer aquilo, a gente tem que lembrar que Jesus ele foi colocado no lugar a respeito do qual Deus disse, maldito seja o que for colocado aqui. Então não é uma coisa tão simples, a não ser que a gente não entenda bem o que significa e a gente tente levar de forma superficial. Mas não é tão simples ser amaldiçoado por Deus, ferido de Deus, traspassado por Ele. Quando Deus faz cair sobre alguém o peso da sua mão em forma de punição, de manifestação da sua ira em juízo, não é simples. Então o que acontece com Jesus na cruz é o início dos sofrimentos do Messias, depois dos quais ele vai poder entrar na sua glória. Mas a gente tem uma descrição vívida, além de alguns salmos, a gente tem uma descrição vívida do que se inicia em Jesus, na vida de Jesus, no momento em que ele é crucificado, lá em Isaías capítulo 53, vocês devem lembrar disso. Em Isaías capítulo 53 nós temos uma lista de inúmeras coisas que foram colocadas sobre Jesus da parte do próprio Deus, porque afinal de contas Jesus estava ali tomando o lugar dos pecadores do mundo e estava sendo devidamente punido, não pelo que ele tivesse feito, mas pelo que toda a humanidade fez, faz e fará. Então, Jesus Cristo, como a Bíblia própria diz, né, como o próprio capítulo 53 de Isaías diz, levou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades caíram sobre ele. E o castigo que ele recebeu é a razão pela qual nós temos paz. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora é por causa disso, né? Então é muito profundo, tem coisas muito mais complexas a respeito desse assunto, eu não costumo muito falar abertamente, mas durante as aulas com o pessoal que é membro do meu canal do YouTube, a gente já falou sobre isso de forma quase exaustiva. Já falamos bastante em 2 disciplinas diferentes. Falei bastante sobre isso na disciplina que a gente ministrou sobre as alianças que se encontram na Bíblia e falei bastante, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar, eu acho que
Não me lembro agora qual foi a matéria, ou se foi... Eu sei que eu falei pelo menos em 2 ocasiões diferentes, na matéria de alianças e na matéria, eu não sei se foi Romanos 7 e 8, versículo por versículo, agora eu não estou lembrado, tá? Mas de qualquer forma, fica aí a dica, né? Fica aí essa pista para que vocês possam se aprofundar e mergulhar cada vez mais nesta revelação da substituição, que é o que aconteceu em nosso benefício através da vida de Jesus Cristo, né? Tô vendo aqui que alguns de vocês estão mandando algumas ofertinhas, está brilhando aqui com cores, já vi pelo menos 2, vou voltar para ler o que é que vocês estão falando, tá? Deixa eu ver o que é que é. E obrigado também pelo carinho. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.